Que Deus, pela sua graça, possa abençoar cada um de vocês, meus preciosos irmãos. Agradeço a Deus por nós existir, por nós trazer nas suas asas a salvação, conforme está escrito em Malaquias 4, né? O Senhor é como o sol da justiça, que traz salvação debaixo das suas asas. E Deus tem nós protegido, Deus tem nós curado, feito um milagre na nossa vida. Ele é o Deus do milagre. E nós somos muito felizes por ter Deus como o nosso Deus e por Deus derramar no nosso coração o amor de Cristo, conforme está em Romanos, capítulo 5, verso 5. Com esse amor de Deus no nosso coração, nós podemos perdoar, nós podemos ser felizes e nós podemos, então, ter os frutos do Espírito Santo. E que Deus, ricamente, Ele continua abençoando você, meu irmão, minha irmã. Não desanima, não. As coisas passageiras, as coisas passageiras. Deus tem o tempo dele, Deus tem a hora dele. Conforme ele falou para Maria, quando ela disse, farta vinho. Ele falou assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então, ele tem a hora dele. E quando chega a hora dele, é a hora dele. Vamos esperar por Deus. Ter paciência com Deus. Abraão teve paciência com Deus, para que Deus possa, pela graça dele, colocar cada coisa no seu lugar. E é Deus que faz isso. Porque tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Para ser curado, para ser salvo, para viver, para comer, trabalhar, para o casamento, para a criação de filho. Tudo depende de Deus. Porque ele disse, sem mim, nada podeis fazer, conforme está em São João, capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Então, nós vemos bem, irmão, que nós encontramos o Jacó. Jacó mesmo é um exemplo claro para nós, que Jacó, ele teve uma filha chamada, esqueço o nome da filha de Jacó agora, no momento, e essa filha de Jacó, ela foi violada por Sinque, e Jacó, ele ficou num momento apertado, difícil, com essa situação. A Diná, quem foi? Diná. E o pai do rapaz, o rapaz veio falar com ele. Falar, olha, meu filho, viu a sua filha. Que a Diná foi, largou a sua casa, porque não tinha moça, e viu que a aldeia vizinha de Sing tinha moça, muita moça. Ela foi passar lá uma tarde. Passar lá uma tarde com as moças de Sing. E o filho do dono da aldeia, quando viu Diná, que era muito bonita, ele apoderou dela e atacou ela e fez dano com ela. Ela voltou para casa, a Diná voltou para casa e ela falou para Jacó, seu pai, que ela foi violada pelo dono da aldeia vizinha. É um caso sério. Essas coisas aí é um caso sério. Mexe com toda o alicerce é mexido, né? Esse caos de violência. E a Diná falou para o seu pai, falou para Jacó, que ela tinha sofrido esse ataque aí. E o pai dela aquietou, Jacó aquietou. Mas lá na aldeia de Sinquen, o rapaz que violou Diná chegou no seu pai, o dono da aldeia. Falou, pai, aquela moça que veio passar aqui com nós aqui uma tarde, e eu violei ela. E o seu pai falou, você fez coisa errada, meu filho.
Você não devia fazer isso. Vamos lá acertar isso. Foi lá na casa de Jacó, pai e filho. O pai com o filho foi lá na casa de Jacó. Sentaram com Jacó e falou: olha, aconteceu um acidente aí com meu filho, com a sua filha, e ele violou ela, mas nós estamos aqui para consertar. Eu vim aqui para consertar isso, para ele. Você não libera ela para casar com meu filho. Eu sempre sou admirador do acerto. Eu admiro o acerto, mas não é fácil se acertar. É fácil errar, mas não é fácil se acertar. Veja bem, meu irmão, a denominação, ele batiza errado, toma ceia errada, e pode ver que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Eles não se acertam. É duro acertar. É fácil errar, mas é difícil acertar. Acertar o erro, colocar as coisas no lugar. Isso é só pela graça de Deus. Precisa ter graça de Deus para se consertar. E se não for Deus, não se conserta. E o pai e filho foi lá, conversou com Jacó. Ele falou: olha, eu não posso liberar minha filha para casar com seu filho, ainda que ele violou ela. Eu não posso. Mas por quê? Porque nós somos um povo circuncidado, quer dizer, nós estamos na aliança de Abraão, que é a circuncisão. E vocês não são circuncidados. Então, nós não podemos unir com vocês. Aí o pai de Sinque falou para eles, para Jacó: se esse é o problema, a circuncisão, nós também vamos circuncidar. Para nós, quem não quer é acerto. Se nós circuncidar, você libera a sua filha para casar com meu filho, nós vamos circuncidar. E ele reuniu o povo da aldeia, reuniu todo, era com homem, eram os homens que eram circuncidados. No Antigo Testamento. No Novo Testamento também é mulher, porque Deus mudou a circuncisão do prepúcio do homem para o coração, agora é no coração. A circuncisão agora é no coração. O que é circuncidar? Tirar uma certa carne. E o que é circuncidar o coração? Tirar a carnalidade do coração. Isso é o que o Espírito Santo faz. Porque bem-aventurado o limpo de coração. Porque é esse que vai ver Deus. O limpo de coração. E para ser limpo de coração tem que ter a circuncisão, que significa o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a nossa circuncisão. E é a aliança que Deus faz conosco, porque nós temos que viver debaixo da aliança de Deus. Então, houve acordo? Houve. O pai de Sinque falou: vamos, a aldeia tudo vai ser circuncidada. E aí nós podemos, então, ser um povo só, certo? Podemos ser um povo só. Aí temos o direito de casar com as suas filhas casar com os nossos filhos, e os nossos filhos casar com suas filhas, então, aí nós temos direitos iguais. Então, certo? Jacó concordou. Agora, Jacó, irmão, Jacó era a graça. A graça sempre acerta. A graça acerta. Não tem como não acertar. A soberana graça de Deus, ela foi dada para ter acerto, para se acertar. Para se acertar. Então Jacó acertou. Ficou tudo certo. O pai de Sinque foi lá na aldeia, reuniu o povo e falou com ele assim: olha, nós vamos tudo circuncidar para que nós, com Jacó, se tornamos um. Nós vamos entrar na aliança de Abraão. Aí o nosso gado é seu gado é o nosso gado. O que é dele é nosso, o que é nosso é dele. A circuncisão, ela liberava o companheirismo. A circuncisão, ela liberava o companheirismo. Aí foi circuncidado. Mas aquela circuncisão, quando circuncidava, ela provocava muita febre.
e era febre harta. Era muita febre. Porque o menino era circuncidado por 8 dias. Mas ali estava sendo circuncidado o homem. Homem já velho, homem já na sua idade madura. Então isso causava muita febre. Mas Jacó tinha 12 filhos. Teve 2 dele, que é Levi e Simeão. Os 2 não concordou com o acerto de si com Jacó. Os 2 não concordou. Os 2 falou, não está certo esse rapaz violar nossa filha e levar ela embora como esposa, nosso pai concordar. Mas aí Levi falou, eu não concordo. Simeão também falou, eu também não concordo. Por quê? Ele tratou a nossa irmã como se fosse prostituta. Eu não concordo. Irmão, tem muita coisa que a graça de Deus concorda e nós não concordamos. Tem muita coisa que Deus concorda, mas nós não concordamos. Eu não sei se nós quer ser melhor do que Deus, se nós quer ser mais santo do que Deus é, mais justo do que Deus é. Eu sei que tem muitas coisas. Por exemplo, o ladrão da direita, que pediu para Jesus o paraíso. Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós dava. Nós ia falar para ele que ele tinha que ser batizado, que ele tinha que tomar ceia, que ele tinha que obedecer. Nós ia falar isso para ele. Agora que você está crucificado aí, você vem pedir para me lembrar de você? Agora é tarde demais, nós ia falar isso para ele. Nós ia falar isso para ele. E, então, tem coisa que Deus faz que está além do nosso conhecimento, está além da nossa força, está além da nossa compreensão. Está além da nossa compreensão. Porque, veja bem, irmão, um homem crucificado, açoitado, totalmente nu, no caso de Jesus. Ainda fala, pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Tem só que ser Deus para fazer isso. Perdoar no meio do sofrimento. Perdoar a pessoa que estava batendo nele, humilhando ele. Só Jesus. Isso é uma coisa que Deus tem e nós não temos. Porque, às vezes, pouca coisa que a pessoa faz para a gente já fica aborrecido, a gente já fica contra. A gente já odeia, não quer ver mais pessoa, não cumprimenta mais pessoa. E se você for ver, a pessoa não fez tanto assim, não. Mas é a nossa posição humana. É a nossa caminho humano, é que leva a nós ter dificuldade de perdoar, ter dificuldade de amar, ter dificuldade de aceitar a pessoa. Nós temos isso com nós. Infelizmente, temos. Embora com um dia desse acabará, né? Porque no corpo glorificado nós não vamos ter essas coisas. Pela graça de Deus, não. Mas o que eu quero falar é que Simeão e Levi não concordou com a posição do seu pai. E Levi era a lei. E Simeão era a justiça. Quando esses 2 estavam juntos, não tinha perdão. Não tinha perdão. Tanto é, irmão, que quando José deu para os seus 10 irmãos trigo e também o dinheiro punhou na boca do saco, e eles falaram para José que te faltava um irmão que era Benjamim, José falou, enquanto vocês não trouxerem Benjamim, eu não dou mais mantimento para vocês. Nem adianta vir aqui no Egito buscar que eu não dou. A não ser que você estraga Benjamim. Aí ele vai lá e vai trazer. E Simeão vai ficar aqui comigo. Eu vou deixar Simeão preso aqui. Porque eles foram em 10 no Egito, vai voltar em 9. Eles foram em 10, vai voltar em 9. Porque Simeão ficou com José.
José segurou Simeão preso. Por que José segurou Simeão preso? Você já fez essa pergunta? Por quê? Você já procurou saber por que José segurou Simeão? Porque Simeão com Levi, os dois causavam dano. Se José deixa Simeão voltar com Levi para casa, pelo que José tratou eles, falando para eles, se ele não trouxesse o mais novo, ele não liberaria mais trigo, os dois iam querer guerrear contra o Egito. Simeão e Levi iam voltar lá e ia atacar José. Eles eram assim, esses dois. Simeão e Levi. Os dois juntos. Depois você quer ter uma clareza melhor, uma luz melhor, você lê lá onde Jacó reúne os filhos antes de morrer. O que ele fala para Simeão e Levi? Falou Simeão e Levi. Ele falou, Jacó fala duro com ele nas suas congregações. Não haverá isso, não haverá aquilo. Porque inocentemente vocês mataram a aldeia de Siquém. Aquilo, irmão, ficou gravado em Jacó, que quando Jacó foi para despedi-lo, Jacó falou assim, vocês covardemente vocês mataram uma aldeia. Mataram a aldeia. E trouxe de nada de volta. Matou o marido dela, matou o sogro dela, matou tudo da aldeia. E trouxe de nada de volta. No tal ponto, irmão, que a Diná não é mais mencionada na Bíblia. Não sei o que fizeram com Diná. Segundo os historiadores dizem, que Simeão, ele levou Diná para morar com ele e ele segurou ela no estreito, ele segurou ela numa parte dura. Simeão disse que ele pegou Diná para levar para a casa dele, mas não para um casar de novo, não para ter o lar, para ele trazer ela sob chincha, trazer ela sob escravidão. Simeão. Então, o irmão vê bem, meu irmão, que muitas coisas Deus perdoa, muitas coisas Deus abraça, aceita, muitas coisas. Mas você sabe que nós temos dificuldade. Você sabe que nós temos dificuldade. Você sabe que nós temos para perdoar é difícil, para amar é difícil, para a gente ter companheirismo. Não é fácil ter companheirismo. Então, qualquer coisa magoa a gente, qualquer coisa põe a tristeza na gente. Nessa dimensão humana que nós estamos vivendo, o irmão Branham chama isso de hospital de pestilentos. Em outra mensagem ele chama de cemitério. É uma terra de cemitério, nós estamos no cemitério. Então, irmão, aqui é batalha, é luta, é o que temos aqui. Só que tem uma coisa que nós estamos esperando pela grande libertação, que é a nossa mudança de corpo. Nós mudaremos de um corpo terrestre para um corpo glorificado. E disse São João, não somos agora o que devemos ser. Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Como ele é, nós seremos. Aí não há mais contenda no lado de lá. No lado de lá não há mais labuta. No lado de lá não há mais ódio. No lado de lá não há mais separação. Não há mais murmurações. Não há mais velhice. Não há mais morte. Não há mais traição. Não há mais tristeza. Nós estamos esperando por esse momento. Mas enquanto isso não chega, vamos lutar. Vamos pedir graça de Deus e caminhar. Caminhar debaixo da graça de Deus, debaixo da poderosa raça do Todo-Poderoso, suportando aqui, suportando lá, sendo suportado também, porque não é só nós que suporta, mas às vezes nós também leva a outros a suportar a gente.
Mas o importante é que nós cremos. Nós cremos no novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça. Onde nós não tem mais Simeão, onde nós não tem mais Levi, onde nós não tem mais aquele que não respeita o que a lei faz. Nós não encontramos aquela mulher que foi fragada em adultério, que levaram até Jesus, falou assim, Senhor, na lei de Moisés manda apedrejá-la. E o que o senhor fala? Jesus agachou na terra e começou a escrever o pecado dela. Começou a escrever o pecado dela. Porque quando falaram para Jesus assim, nós fragamos essa mulher em adultério. Jesus agachou como grande criador, ele é o Deus dela. Ele começou a escrever no chão os pecados dela. Aí ele apagou. Ele apagou. Quando ele apaga, ele levanta e fala, quem está sem pecado, atira a primeira pedra, começando do maior até o menor. Começar a examinar a si mesmo. É aí que está, irmão. É examinar antes de condenar, antes de você apedrejar. Examina tu a ti mesmo. Examina tu a ti mesmo. Vê se você está em condições de apedrejar, de atacar. E quando eles começaram a examinar do maior ao menor, começa do mais velho. O acerto começa do mais velho. Quando o mais velho acerta, o mais novo também acerta. Aí, quando o irmão mais velho da igreja se acerta, os novos que estão chegando acertam também. Por que muitas vezes não tem acerto? Porque os mais velhos não acertam. Quando o mais velho acerta a sua vida, acerta a viver com Deus, acerta a sua vida com o sangue de Cristo, coloca a sua vida no altar, toma uma posição de ser fiel, ser dizimista, ser ofertante, toma a decisão de frequentar os cultos. Quando o mais velho toma essa decisão, os mais novos, automaticamente ele toma. A Bíblia ensina assim, começando pelo mais velho. Ele examinou ele e falou, eu não tenho condições de apedrejar ela. Eu vou embora. O outro também falou, eu também não tenho condições. Por fim, ninguém tinha condições de apedrejar aquela mulher. Ninguém tinha. E continua não tendo condições. Mas nós queremos apedrejar. Nós queremos condenar. Nós queremos desprezar. E sem condições. Sem condições. Aí, Jesus colocou em pé. Ele já tinha apagado o pecado dela. Falou, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela falou, não, Senhor. Não, nenhum, foram todos embora. Eu tampouco te condeno mais. Ele tinha apagado o pecado dela. Ele tinha jogado o livro dela no mar do esquecimento. Ele falou, eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais, para não acontecer coisas piores. Tem coisa pior do que ser apedrejado? Jesus disse que tinha. Agora você ia ser apedrejado. Mas se você continuar no pecado, tem coisa pior. O que é pior? Pior do que ser apedrejado é o inferno. Ele falou para ela, não peque mais, para não acontecer coisa pior. E nós sabemos que aquela mulher, ela obedeceu Jesus. Aquilo serviu de uma grande lição para ela. E o irmão Brana diz que aquela mulher que lavou o pé de Jesus, eu creio que foi Maria Madalena, ela foi inspirada nessa mulher aí. Ela foi inspirada. Se ele perdoou ela, ele vai perdoar eu também. Aí ela tomou aquela posição tremenda que nós temos na Bíblia, aquele exemplo riquíssimo, daquela mulher lavando o pé de Jesus com a lágrima, enxugando com o cabelo e beijando seus pés, e derramando um vaso de perfume sobre ele, ungindo ele,
para a sepultura. O irmão Branda diz que quem inspirou ela foi a mulher que era para ser apedrejada. Ela se conhecia. Ela se conhecia pela prática da sua vida. Eles se encontravam. E ela ficou sabendo que aquela mulher foi perdoada por Jesus. Aí ela falou, se ele perdoou ela, ele vai perdoar eu também. Aí foi que ela tomou aquela decisão de lavar o pé dele para buscar perdão e salvação. E Jesus falou, por que você fez isso? Você lavou meu pé com lágrimas, você enxugou com o cabelo, você beijou meu pé, você me ungiu para a sepultura. Seu pecado está perdoado e a tua fé te salvou. Essa já é a segunda mulher que ele perdoa, que ele salva. Já é a segunda. Aí depois nós temos a causa da terceira, que é a samaritana, a mulher envolvida com 6 homens. E agora chega Jesus como 7º. Mas vocês, o que vocês fez foi colocar mal fama nela. E o que o 7º homem fez foi colocar ela no céu. Vocês colocou ela na malfama. Vocês colocou ela numa posição horrível, vocês, homens. Mas o 7º colocou ela na eternidade. O 7º é Jesus. O 7º é Jesus. 7 quer dizer obra completa. E ele completa a sua obra na nossa vida. Precioso, irmão, a riqueza da Bíblia é infinita. A riqueza da Bíblia é infinita. E nós encontramos, então, ladrão à direita recebendo o paraíso, nós encontramos mulher que vivia a vida errada, recebendo perdão e vida eterna de Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para levar o nosso pecado, através do seu sangue, lavar todas as nossas manchas e colocar nós em posições de arrebatamento. Tudo isso pela graça de Deus. Então, voltando lá atrás, Jacó acertou com 5 seu filho, mas Simeão e Levi não acertaram. O que o seu pai fez, o seu deu 2 filhos, reprovou. Esse é o problema, porque a graça tem feito muita coisa, mas tem recebido muita reprovação por pastores, por família. O que a graça faz, muitas pessoas não concordam e desfaz tudo que a graça tem feito. A graça perdoa, a graça acerta, mas tem pessoa que não aceita o acerto da graça. Não aceita. Simeão e Levi não aceitavam o acordo da graça, não aceitavam o perdão que a graça dá. E tem muitas pessoas que ela não concorda que certa pessoa é perdoada. Ela acha que tem que matar a pessoa, tem que castigar a pessoa, tem que punir a pessoa, menos que ser perdoada. Ela não aceita a pessoa ser perdoada, mas ela aceita a pessoa ser castigada. Esse é o caso de Simeão e Levi. Mas Jacó é a graça. Ele falou, tudo está bem, tudo está de acordo. Vamos, já que vocês circuncidaram, vocês entraram na aliança de Abraão. Então vamos viver juntos. Mas Simeão e Levi não aceitou aquilo. E muitas coisas Deus aceita e nós não aceitamos. Muitas pessoas Deus perdoa, mas nós não perdoamos. Muitas pessoas estarão no céu na eternidade e nós vamos ter uma surpresa que nós não esperávamos que ela estará. E ela vai estar lá. E vai ser uma surpresa para nós quando ver essa pessoa lá e nós vamos perguntar, mas Deus punhou essa pessoa no céu? Ele coloca assim, meu irmão. Ele coloca assim. Basta que a pessoa se arrependa, o sangue de Cristo foi derramado para lavar todos os nossos pecados, sem acepção de pessoa. Basta que cremos, basta que arrependemos. O sangue de Cristo está pronto para atuar na nossa vida. E o Espírito Santo nós conduzir e o anjo do Senhor acampar ao redor nosso, ao redor daquele que temos, e trazer livramento para nós. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos para as perguntas? O irmão Marcos Campos pergunta, Deus abençoe, pastor Gel.
O irmão Brana fala quais eram os 7 demônios que Jesus expulsou da vida de Maria Madalena? Olha, irmão, ele fala, não o nome. Ele, até onde eu sei, ele não fala o nome do 7. Mas ele fala dos 7 demônios da sua prática. Um era sujo, o outro fazia Madalena pensar que era bonita, o outro levava ela a ser prostituta. Cada um deles tinha uma missão na vida dela. Cada um deles levava ela para uma prática. Os 7 trabalhavam um no jeito e o outro do outro. Então, eram 7 demônios que havia em Maria Madalena. Mas os 7 demônios, o irmão Brana, eu não vi ainda que ele fala os nomes, mas ele fala o que os 7 demônios levavam ela a fazer. Ser suja, pensar que era limpa, ser prostituta e daí para frente. O irmão Marcos Campos pergunta: Sara foi desejada 2 vezes, a primeira vez pelos egípcios e a segunda por Abimeleque. O que foi isso? O que isso significa? Irmão, é uma parte. Eu já tive essa pergunta há muito tempo atrás, desses 2 encontros de Sara. Mas o que eu posso afirmar por irmão que ela não foi possuída. Isso aí eu posso afirmar por irmão. Que ela não foi possuída porque Sara é tipo da noite. Eu creio que o que aconteceu ali com Abimeleque, de Deus entrar em cena e falar para ele que aquela mulher era casada e que aquele homem chamado Abraão era o esposo dela e era o seu profeta, e se ele pusesse a mão em Sara, Deus ia acabar com o reino dele. Aí ele falou: Senhor, eu não sabia. Foi bem por isso que eu vim com você em sonho, porque eu sei que você é um homem justo. Mas libera ela porque ela é casada. Eu creio que aconteceu a mesma foi primeiro, porque Deus não muda. Deus não muda. Se ele agiu assim com o segundo, que é Abimeleque, ele agiu assim com o faraó. Só que nós não temos registrado lá Deus intervindo, Deus entrando em cena com o faraó e impedindo. Mas se ele impediu com Abimeleque, ele impediu também. Porque o irmão Brana diz que o jeito que Deus começa, ele termina. Se aqui com Abimeleque ele não permitiu, eu creio também que ele não permitiu com o faraó. O irmão Marcos pergunta: Por favor, pode falar sobre as 3 surpresas que haverá no céu? O irmão Brana disse assim que a primeira surpresa é você ver pessoa lá, você não pensava que ela ia estar lá. A segunda surpresa é você ver pessoa, você não vai ver pessoa que você esperava ver no céu e você não vai ver. Veja bem, a primeira, você vai ver pessoa lá que você não esperava ver. A segunda, você não vai ver lá a pessoa que você que é o anjo da meia-noite. Então a gente tem que ir pela Bíblia. Nós temos a Bíblia como nosso mapa e nós não se perdemos na estrada, porque o mapa não deixa nós se perder. A Bíblia fala de 7 mensageiros, não fala de 8º. Então fala o que você quiser. Você é livre para falar. Nós somos democráticos, temos direito de expressão. Fala o que você quer falar, mas só o que você está falando não passa de tontice. Vamos para os pedidos de oração? O irmão Marcos Geraldo, peço oração para mim e minha família e Deus continue abrindo a porta de emprego em nome de Senhor Jesus Cristo. A irmã Dulce Soares Apolinário, peço oração para mim e minha família. Senhor Deus, que a tua graça toma conta de nós. Nós cremos na tua graça soberana. Nós cremos no seu sangue derramado que apaga pecado. Nós cremos no Espírito Santo que nós cela, que nós ensina, que nós conduz. Nós cremos, Senhor, nos anjos que acampam ao nosso redor, ao redor daquele que teme e livra. Nós cremos em tudo que o Senhor tem para nós dar. E cada ouvinte, irmão e irmã, o Senhor conhece cada um, o Senhor sabe a sua necessidade, que o Senhor venha ao encontro de cada um e abasteça com a tua graça, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo ânimo, trazendo libertação. Minha esposa mesmo está do fêmea,
o Senhor restaura a saúde dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.